Ô, João, tem informação para quem nos acompanha aqui na Auriverde Brasil? Tem informação sim, viu, Léo? Inclusive, a gente tem uma informação internacional, a gente tem um vídeo, inclusive, da candidata Claudia Sheinbaum. Ela é a vencedora das eleições presidenciais no México, segundo os resultados divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional Eleitoral, lá é chamado de INE. Sheinbaum, que será a primeira mulher a chefiar o governo do México, teve entre 58,3% e 60,7% dos votos, segundo a contagem rápida, que é um exercício ali que o INE realiza com base numa amostra estatística de atas das mesas de votação para conhecer justamente as tendências. Atrás de Sheinbaum, indicado pelos partidos Morena, Trabalhista e Ecologista Verde, estava o candidato de oposição Xochitl Gálvez, do partido Ação Nacional Revolucionário Institucional e também do Revolução Democrática. Ficou entre 26,6% e 28,6% dos votos. Em terceiro lugar ficou o candidato do Movimento Cidadão, Jorge Alvarez Maynés, com 9,9% e 10,8% dos votos. A candidata vencedora diz que terá um governo sem distinções, embora uma parte ali dos cidadãos não tenha votado a seu favor. Segundo a contagem rápida, a participação nas eleições presidenciais situou-se entre 60% e 61% do eleitorado, ou seja, um número considerado baixo. Além da contagem rápida, o INE disponibilizou o Programa de Resultados Eleitorais Preliminares, que é atualizado à medida que esses votos são contados. A contagem distrital começará na próxima quarta-feira, a partir de qual estarão disponíveis os números finais da eleição. Bom, após o dia de ontem, domingo, em que foram votados cerca de 20 mil cargos em todo o México, o Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário da Federação deverá receber e analisar eventuais impugnações ao processo, bem como qualificar a eleição presidencial o mais tardar, que seria em 6 de setembro. Bom, caso a corte de fato valide a eleição, Sheinbaum tomará posse no dia 1º de outubro, substituindo André Manuel López Obrador. Seu mandato terá duração de 6 anos, ou seja, de 2024 a 2030. O atual presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, comemorou que a candidata oficial Claudia Sheinbaum foi a vencedora da presidência do México nos resultados preliminares. Inclusive, ambos são bastante próximos, viu, Léo? O dia de votação das eleições gerais mexicanas foi marcado por violência e atrasos. A votação foi suspensa, inclusive, em um colégio eleitoral em Cameyoapan, no estado de Puebla, após uma pessoa ser morta durante um tiroteio. Outra morte foi confirmada pelo Procurador-Geral do Estado na cidade de Tlalpanaplan, centro-oeste do país. No estado de Jalisco, que abriga o terceiro maior colégio eleitoral do México, 5 urnas não foram instaladas por falta de segurança. O estado tem eleições para governador, mas autoridades informaram que não existiam condições suficientes para resguardar a segurança dos eleitores na cidade de Gilotán de los Dolores, no centro-oeste do país. A gente fala de violência, né, Léo? Inclusive, um dos maiores desafios dessa gestão, tanto na gestão do atual presidente, do López Obrador, mas agora também com a gestão da primeira presidente eleita da história do México, a Claudia Sheinbaum, um dos principais desafios é justamente a segurança pública, né? O México ali atua como um grande transportador de drogas, inclusive com a fronteira dos Estados Unidos, e a violência desses cartéis tem crescido cada vez mais nos últimos anos, e aí acende esse alerta dentro do governo, né, que precisa tomar algumas atitudes. Então esse deve ser a principal frente de batalha desse governo. E tem mais um outro detalhe: a Claudia Sheinbaum ser eleita como a primeira presidente do México é um marco histórico, já que o México sempre foi dominado por homens que tomavam ali o poder democraticamente eleitos, claro, mas a gente lembra que o voto no México começou apenas em 53, ou seja, o voto feminino, né, começou apenas em 53, ou seja, isso é um avanço de fato no sistema político do país para ter a primeira presidente eleita na história, Léo. Bom, nós temos aí então no mundo, né, uma movimentação bastante importante, uma movimentação política, né, porque nós temos eleições, campanhas eleitorais, né, e tudo isso acontecendo mundo afora, né, João? Inclusive Alexandre Pitolli esteve em El Salvador também para a pós-presidencial, né, João? Ou seja, um momento bastante importante mundo afora. E nós temos que estar atentos a essas movimentações políticas, né, como nós temos agora, por exemplo, nos Estados Unidos também já essa corrida
para a presidência da República, então já começou ali essa disputa, né? Nós temos agora o México com a eleição já encerrada, ou seja, nós já temos um vencedor das eleições lá no México, que seria, no caso, a primeira mulher a assumir a presidência lá no México, e que, diga-se de passagem, é uma presidente de esquerda. Podemos esquecer isso. Assim como a atual a atual, né? De esquerda também. E a Cláudia, ela também é de esquerda. Nós não podemos esquecer isso, hein? Não podemos esquecer isso. E temos que estar ligados no que está acontecendo no nosso país, na América, e também nos países mundo afora. Essa movimentação política, de uma forma ou de outra, acabam diretamente interferindo nas condições do nosso país. Então, hoje o povo está politizado. Quando outrora nós discutimos política internacional? Hoje o povo está politizado, hoje o povo entende da política. Hoje o pessoal não entende mais só de futebol. Aliás, eu acho que entende muito menos hoje de futebol do que de política, né? Antes o povo sabia a escalação da seleção brasileira, mas não sabia o nome do ministro do STF. Agora hoje, a gente sabe o nome de todos lá do STF e muitos sequer sabem o nome ou a escalação da seleção brasileira. Porque hoje o país ele vive um momento difícil, complicado. E nós precisamos estar atentos às eleições que estão acontecendo mundo afora. Então, Pittoli esteve lá em El Salvador justamente para mostrar uma diferença gigantesca do que era o país e o que está acontecendo agora no país. Como o país agora está na questão da segurança, do desenvolvimento, tudo isso para mostrar para a audiência da Auriverde que olhar também além das fronteiras nos faz pensar melhor o nosso país. E nós precisamos hoje criar a nossa base, a nossa estrutura, para que o Brasil continue livre, para que o Brasil continue sem ter as suas amarras, que o Brasil continue sem ter as suas fronteiras fechadas no sentido da liberdade, no sentido da liberdade econômica, de opinião, religiosa. Por isso é que nós temos que olhar mundo afora. Movimentação lá, Donald Trump. Pittoli foi até El Salvador mostrar como o país está atualmente, inclusive com reportagens populares, ou seja, pessoas que estavam passando ali pela Praça Central, lá eu esqueci o nome da cidade, São Salvador, né, João? São Salvador, a capital de El Salvador. As pessoas estavam passando ali pela praça, pelas ruas, e foram interpelados pelos nossos jornalistas para contar como estão se sentindo lá no país. E a própria população dizendo, hoje o nosso país está diferente. Hoje a sensação de segurança, diga-se de passagem, foi considerado, El Salvador foi considerado o pior país do mundo. Do mundo. Quando o assunto é segurança. As gangues que tomavam conta ali do país e que promoviam um terror popular, hoje a sensação de segurança, segundo os nossos jornalistas, eu não estive lá, mas foi nos reportado, a importância do governo lá em El Salvador. Por isso que nós temos que olhar o mundo, temos que olhar fora das nossas fronteiras, para que o Brasil também não tenha amarras políticas e a gente possa vencer
essa caçada à liberdade que está acontecendo no nosso país.